Estamos de volta falando das funções exponenciais. E aqui nesta aula vamos fazer o gráfico da função exponencial y igual a 1/2 elevado a x. Então, se nas aulas anteriores, ou se na aula anterior, eu mostrei o gráfico da função exponencial y igual a 2 elevado a x, eu estou fazendo agora o gráfico da função exponencial meio elevado a x. Então, no anterior, o a era maior do que 1, e agora eu tenho que o a está entre 0 e 1. O que a gente vai fazer? Mesma coisa que nós sempre fizemos na hora da gente fazer o gráfico de uma função. Nós vamos escolher valores aleatórios para x e calcularmos o que acontece com y. Então, nós temos aqui, por exemplo, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que nós temos aqui? Nós teríamos 1/2 elevado a 3, 1/2 elevado a 2, 1/2 elevado a 1, 1/2 elevado a 0, 1/2 elevado a menos 1, 1/2 elevado a menos 2 e 1/2 elevado a menos 3. O que a gente encontra? A gente encontra que 1/2 elevado ao cubo é 1/8, 1/2 ao quadrado é 1/4, 1/2 elevado a 1 é 1, 1/2 elevado a 0 é 1, 1/2 elevado a menos 1 é 2, 1/2 elevado a menos 2 é 4, e 1/2 elevado a menos 3 é 8. Fazendo aqui agora o gráfico, nós temos o seguinte. Bom, x nós temos de novo 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aproximadamente. Então vamos lá. Nós temos o par menos 3, 8. Nós temos o par menos 3, 8. Nós temos o par menos 2, 4. Nós temos o par menos 1, 2. Nós temos o par 1 com 0. Nós temos o par 1 com meio. Nós temos o par 1/4 com 2. E nós temos o par 1/8 com 3. Ligando esses pontos, nós obtemos a função exponencial y igual a 1/2 elevado a x. E perceba agora que é o contrário da função anterior, onde nós tínhamos o a maior do que 1, onde nós tínhamos a função y igual a 2 elevado a x. Agora que nós temos o a entre 0 e 1, no caso aqui meio, nós temos que essa função não é mais crescente. Esta função é decrescente. Ela continua sendo uma função positiva. O domínio da função, que é o x, continua sendo o conjunto dos números reais. E a imagem desta função permanece sendo os números reais positivos. Então perceba que, independente da função exponencial ter base maior do que 1 ou menor do que 1, o domínio da função será os números reais e a imagem será os reais positivos. Se o a for maior do que 1, a função será crescente, e se o a for menor do que 1, ela será decrescente. Ambas as funções são positivas.
Agora, o que acontece se a gente pegar essa função simples, y igual a meio de x, e faz uma soma, por exemplo, esta função y igual a 1 meio de x mais 1. O que vai acontecer? A mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior. O que vai acontecer é que esse gráfico vai subir. Então, se nós temos que a função exponencial y igual a 1 meio de x é esta, cruzando o eixo y no ponto 1. Se eu tenho agora que eu estou somando mais 1, esta função vai subir então, e não vai mais passar no 1, ele vai passar no 2. Então, y igual a 1 meio de x mais 1, o gráfico sobe uma casa. Da mesma forma, que se eu fizer o gráfico y igual a 1 meio de x menos 3, o que vai acontecer? Este gráfico vai descer 3 casas. Então, se nós temos aqui novamente a função exponencial y igual a 1 meio de x, e esta função passa no 1, e eu tenho agora que esta função vai ser diminuída a 3, este gráfico vai descer 3 casas. Então, 1 para 0, uma casa. 0 para 1, 2 casas. 1 para 2, 3 casas. Então, este gráfico vai agora fazer y. Y igual a 1 meio elevado a x menos 3. Ou seja, ele está passando agora no menos 2. Né? Deixa eu melhorar aqui esse número. Né? Ele vai estar passando aqui no menos 2. Porque 1 menos 3 é igual a menos 2. Perceba agora que o domínio desta função, continua sendo o conjunto de números reais. Ou seja, o x pode ser absolutamente qualquer número. Estou fazendo aqui, vou até fazer de azul para não confundir. Ou seja, esta função aqui, y igual a meio elevado a x menos 2, o domínio desta função será o conjunto dos números reais, porque o x pode ser qualquer número. Qual a imagem? Qual a imagem dessa função? Para esta função y igual a meio sobre x, a imagem era apenas os números reais positivos. Neste caso aqui, nós não podemos mais dizer isto, porque esse menos 3 forçou a função a descer. Se essa função está mais para baixo, os valores de y assumem em si valores negativos. Todos esses valores aqui são valores de y. Aqui é valor de y, aqui é valor de y. Então, todos esses valores são valores que y pode ter. Então, y pode ser todos esses valores positivos, mas y também pode ser esses valores negativos. Perceba que neste caso aqui, bota aqui, a imagem nesse caso era de 0 não, porque nunca vai ser 0, mas de quase 0 para cima. Então, sempre uma casa abaixo de onde ele cruza. Se aquele cruzou no menos 2, significa que esta função y igual a meio elevado a x menos 2 nunca vai tocar. Então, a imagem desta função y igual a 2x, y igual a meio elevado a x menos 2, será do menos 3 até o mais infinito. Aqui na função anterior, nós temos o que?
Para a função anormal, y igual a meio sobre meio elevado a x, nós temos que o domínio é o conjunto de números reais e a imagem são os reais positivos. Já para esta nova função y igual a meio x mais 1, o domínio continua sendo os números reais, ou seja, x pode ser qualquer número. E a imagem? Bom, eu não posso mais dizer que a imagem são os números positivos, porque esta função azul nunca vai poder ser 0,1, 0,2. O menor número que esta função pode ter é quase 1. Então a imagem desta função azul vai ser daqui para cima. Então seria aberto em 1 até mais infinito. Ou seja, a imagem dessas funções exponenciais sempre serão de uma casa, um número abaixo da onde ele cruza no eixo y. Como estamos sem tempo, vamos trocar de aula. É isso por enquanto.